Isso vem se desenvolvendo, evoluindo, então, desde essa época, em várias e sucessivas gerações de indigenistas e sertanistas, e também através das legislações nacionais, constituições e leis ordinárias e constitucionais. E, enfim, o indigenismo existe, ele é uma obrigação de Estado manter as suas estruturas que trabalhem para proteger e para intermediar conflito com os povos indígenas, e disso a Constituição já é muito antiga sobre isso. Apesar de, no momento, termos ataques políticos aí a essa legislação ou a essa prática, ela está fortemente amarrada a nossas leis constitucionais e infraconstitucionais. Bom, gente, mas hoje estamos trazendo aqui como convidado, com muita honra e muito prazer, o nosso colega e nosso amigo Antenor Vaz, né? Antenor, eu cruzei com ele várias vezes, né, na FUNAI, apesar de que ele é considerado um sertanista, né, dentro da categoria do indigenismo estatal, né, que trabalha basicamente com povos indígenas sem contato com a sociedade nacional. E é uma atividade muito característica, tem características muito fortes, e que é trabalhar com esses povos, proteger, tentar contato, se for o caso, e a gente sempre trabalhou com povos com contato, né? Então, nós nos cruzamos várias vezes, apesar de serem atividades bem diferenciadas. Mas o Antenor Vaz tem vasta experiência, né? Hoje está aposentado, mas continua em atividade, prestando consultorias nacionais e internacionais, principalmente na questão dos povos indígenas sem contato. E eu não vou alongar muito na sua apresentação, porque ele mesmo, a partir de agora, poderá falar. E, como sempre, né, que nós fazemos com nossos convidados, nós pedimos para eles que nos contem a sua história, contem um pouco da sua história, das suas atuações, como que ele se envolveu com o indigenismo, qual foram as suas atividades, enfim, por onde ele andou, por quais povos. Isso é muito rico, né? É muito rico, e a gente gostaria de ouvir, então, você, o Antenor, agora, dando bom dia mais uma vez. Fique à vontade, conte sua história e nós vamos conversando por aqui, ok? Ok, Fernando, bom dia para você, a toda a equipe técnica aí da Rádio Canto FM, um especial bom dia para todos os ouvintes que nos acompanham através das ondas sonoras da rádio, e também aqueles que estão nos assistindo por meio das redes sociais, né? Inicialmente, eu gostaria de falar que, na década de 70, quando eu me formei, eu fiz o curso de licenciatura e bacharelado em física, né? Assim que me formei, eu fui trabalhar na Universidade Federal da Paraíba. Minha especialidade era laboratórios didáticos de formação de estudantes nos cursos diversos de engenharia, isso finais da década de 70, né? Esse momento era um momento que a gente vivia no Brasil, do início de um processo de redemocratização, e várias questões sociais habitavam minha cabeça, né? Muitos questionamentos. E eu iniciei um processo de mestrado, mas a política na época da universidade era uma política de você fazer mestrados na área de energia nuclear. Isso não ia ao encontro dos meus interesses, e foi quando eu pedi demissão da universidade. Foi uma situação inusitada, porque a universidade nunca tinha vivenciado uma situação dessa, de um professor solicitar demissão, e fui trabalhar com educação popular no interior do Ceará, numa cidade chamada Aratuba,
que fica ali no maciço do Baturité. São 7 municípios que se distribuem em torno desse maciço, em várias serras, e lá eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho de educação popular voltado à alfabetização de adultos. Lá eu vivi 5 anos, né, foram anos muito frutíferos, passei a ter uma vivência de um Brasil diferente, né, que era o Brasil camponês, e com pequenas comunidades de agricultura familiar, né. Depois dessa experiência, eu fui para São Paulo, a convite fui fazer um curso na PUC, com o professor Paulo Freire, né? E a partir daí, ele me convidou para integrar a equipe de um Instituto de Educação Veredas. Com a questão da anistia, o Paulo Freire voltou para o Brasil e ele tinha uma demanda nacional e internacional gigantesca. Então, ele constituiu uma equipe de 4 pessoas que atendiam essas demandas, né? E a partir daí eu comecei a desenvolver um trabalho de assessoria e consultoria em áreas de educação popular, e funilava um pouco para a questão da alfabetização de adultos, né? A partir dessas consultorias, eu tive um contato com o universo lá no Mato Grosso e reencontrei uma grande amiga do Ceará, que era casada com Elias Bígio, né? E nesse momento, né, Elias era técnico de saúde, trabalhava lá na administração regional de Cuiabá, no laboratório, e eu disse a ele que sempre tinha muito interesse em conhecer a realidade indígena, né? Então, ele me proporcionou conhecer algumas aldeias indígenas, e uma delas foi a dos Nambiquara, lá na divisa do Mato Grosso com Rondônia, né, ali perto de Pontes Lacerda, na terra indígena Sararé. A minha primeira ida lá, naqueles esquemas peguei um avião de Vilhena e fui para lá, e chegando lá nessa aldeia, o chefe de posto e a auxiliar de enfermagem saíram no avião que eu cheguei, e a promessa era que com 8 dias voltava. Na verdade, eu passei mais de 30 dias lá no Sararé. E foi uma relação que modificou, de uma certa forma, a minha vida, né? Que a partir dali eu decidi retornar e me desliguei de todas as consultorias e voltei a trabalhar como professor lá com o povo Nambiquara da terra indígena Sararé, né? E era um tempo muito complicado. A FUNAI de Vilhena teve uma intervenção basicamente militar, porque um militar assumiu a coordenação, e ao longo de 3 anos culminou com eu sendo expulso da aldeia, exatamente porque no Sararé tinha um processo de garimpo muito grande ali na região da Serra da Borda, e os índios eram contra, e eu, claro, que estava ao lado dos índios. E uma máfia muito forte na administração de Vilhena culminou com a minha expulsão, né? Esse trabalho lá no Sararé foi muito importante, porque eu tive uma vivência assim completamente imersa na realidade dos índios, aprendi a língua desse povo do Sararé, né? E é uma língua muito difícil, é uma língua tonal, né? Que a depender do tom que você coloca numa determinada sílaba, você pode modificar o sentido daquela palavra. Bom, mas aí eu não sou um falante absolutamente fluente, mas compreendo e consigo me comunicar, né? A partir daí, com essa expulsão que eu tive compulsória da terra indígena, né? Quer dizer, eu fui sair da terra indígena com um servidor da FUNAI, a mando desse militar, armado, para me retirar. Os índios queriam se rebelar, eu pedi calma, não, deixa lá, que eu vou lá resolver isso lá em Vilhena. O fato é que eu não voltei mais a trabalhar com Sararé, mas a convite naquela época, a FUNAI era organizada diferentemente como é hoje, e eu fui em Mato Grosso, em Cuiabá, tinha uma coordenação de índios isolados, e eu fui convidado para integrar uma frente de proteção, né? Essa foi a minha primeira experiência,
E é um fato interessante, porque nesse período, a FUNAI... Em que ano foi isso, Antenor? Isso foi Só te por perguntando. volta, já início dos anos 80, né? Por volta aí de 82, por aí, 83, né? E aí foi quando o Ariovaldo José dos Santos, que era o representante de coordenação de índios isolados na regional de Cuiabá, né? E ele me convidou para integrar a Frente de Proteção, na verdade, antigamente chamava Frente de Contato dos Índios Isolados da Reserva Biológica do Guaporé. Isso, na verdade, eu falei 82, 83, mas isso já era... Eu comecei a trabalhar, mas já nos anos de 88, 89. Nesse ano de 89, a FUNAI tinha mudado a perspectiva de proteção dos povos isolados, né? Ou seja, anteriormente o Estado achava que para proteger os povos indígenas que não estabelecem contato com o seu entorno, né, sejam indígenas ou não indígenas, com histórias de contato, deveria se promover o contato, né? E a história a análise da história se comprovou que os contatos que aconteceram no Brasil, no mínimo 50% da população morria, né? Isso por conta de doenças infecto-contagiosas, uma vez que esses povos não têm memória imunológica para determinadas doenças do Ocidente, ou seja, doenças que nós brancos herdamos da colonização, né? Então, uma simples gripe num índio isolado, que não tem defesas para isso, assim como hoje a gente não tem defesa para o Covid, os índios isolados eles não têm defesa para uma gripe, né? E essa gripe logo se transforma numa pneumonia, febre, e com 5 dias é fatal. Basicamente, uma aldeia quase toda está prostrada, sem condições de prover seus alimentos e sem condições de sobrevivência. Vem logo a desnutrição e aí se estabelece uma espécie de genocídio. Bom, então, a partir de 88, se definiu que a proteção desses povos não era iniciar o contato, né? Mas sim entender quem são esses povos e definir um sistema de proteção. Uma vez que eles não querem estabelecer o contato, deve-se respeitar a autodeterminação desses povos e proteger o território. Ocorre que definiu-se isso, né? Mas, na prática, o que acontecia era que a gente tinha séculos somente de processos para estabelecer o contato. Ou seja, não tinha uma metodologia, não tinha um método de como proceder esse sistema protetivo territorial sem estimular o contato. E foi quando eu fui trabalhar nessa frente de proteção, e ao longo de 6 anos trabalhando nessa frente de proteção, a gente conseguiu definir pela primeira vez uma metodologia que, ao entender quem são esses povos, com dados absolutamente científicos e dados muito precisos, a gente sabia quem eram esses povos, que a possibilidade de saber a língua, qual a cultura material desses povos, como que eles se movimentavam no seu território, que matéria-prima e onde eles conseguiam essa matéria-prima para confeccionar toda a sua cultura material. Uma vez esboçada essa metodologia, e após 6 anos, a gente tinha informação suficiente para solicitar a demarcação do território desses povos indígenas isolados da Reserva Biológica do Guaporé, né? Foi um conflito muito grande, porque existia muito interesse, os índios estavam, quer dizer, em seu território, mas o Estado já tinha definido que aquele território era constituída como uma unidade de conservação ou área protegida na qualidade de reserva biológica, né? E quando chegamos lá, já tinham sido roubadas mais de 50 mil árvores, eminentemente mogno, né? E tinha um processo de invasão, de grilagem estúpida, tudo isso acobertado por um sistema político que se favorece com esses ilícitos, né? Com essas ações ilegais. E perseguições, ameaças de morte.
Mas o fato é que culminou que, em 92, nós conseguimos, pela primeira vez na história do Brasil, demarcar e homologar um território de uso exclusivo para povos indígenas isolados. Então, isso foi um pouco a trajetória inicial de como eu me envolvi com a questão indígena, né? Bom, prossigo, Fernando? Teu microfone está fechado. Sim, prossiga, o Antenor. Tá bom. Como eu disse, esse momento aqui é seu, contar, vai no seu raciocínio. Eu não gosto de interromper muito, porque às vezes a pessoa está numa linha de lembranças, de raciocínio, né? E corta. Então, fique à vontade. Depois nós vamos conversar. Tá bom. Então, vamos seguir um pouco o raciocínio, né? A partir desse momento, quando eu saí aí, por uma questão, inclusive política, porque a pressão estava muito forte em campo, com ameaças de morte, com pistoleiro atrás da gente, a gente achou conveniente que eu me ausentasse desse trabalho, uma vez que a luta agora não era mais em campo, era uma luta mais política a nível da centralidade de Brasília, para que a terra indígena fosse finalmente homologada, e assim o foi, né? A partir daí, eu saí de trabalhar na Frente de Proteção Etnoambiental do Guaporé e fui trabalhar, fui prestar um apoio na Frente de Proteção do Purus, lá na região de Lábrea, né? Onde lá existem várias referências, e também lá existe um território de uso exclusivo para povos indígenas isolados, que é do povo isolado chamado Rimerimã, né? Esse povo teve um contato muito fortuito anteriormente, mas depois resolveu não mais estabelecer contato e se adentrou no seu território. Até hoje, eles não estabelecem contato com seu entorno, né? Depois disso, eu fui assumir a Frente de Proteção Avacanoeiro, né? E foi um grande desafio, porque essa Frente de Proteção, aqui no estado de Goiás, estava localizada numa região onde se construía uma usina hidrelétrica, a primeira usina hidrelétrica brasileira submersa, né? Ou seja, eles não precisaram fazer uma grande barragem. Eles simplesmente, entre duas montanhas, eles construíram um paredão e a água entrava nesse paredão lá dentro, e assim a usina submersa gerava energia, né? Uma situação muito complicada, até porque era essa própria usina, chama Usina Hidrelétrica Serra da Mesa, era quem financiava os trabalhos da Frente de Proteção. Então, uma articulação política muito difícil entre a usina e a Coordenação Geral de Índios Isolados, né? Eu trabalhei durante 2 anos, consegui fazer um registro de possível 3 áreas onde esses índios estavam naquele momento, mas chegou um momento de crise política que os relatórios que eu elaborava, onde denunciava a usina Serra da Mesa, eles passaram a não ser aceitos pela coordenação geral da FUNAI, e nesse momento eu disse, olha, então eu não posso continuar como coordenador, porque eu estou aqui para proteger os isolados e não proteger a usina, né? Daí, eu voltei para Brasília e comecei a trabalhar um pouco na coordenação já na década de... Saí um pouco da FUNAI e comecei a trabalhar para o Instituto Socioambiental e fui trabalhar com os Panará, né? Lá tinha uma questão muito latente, que era a questão dos jovens, né? Nessa época, eu tinha uma atuação junto ao movimento juvenil, e eles me pediram para eu fazer um parecer acerca de como era a questão dos jovens lá nos Panará, uma vez que eles estavam numa relação bastante forte com as cidades circunvizinhas, né? Então, lá eu passei 3 anos, produzi esse material, e enquanto estava nesse trabalho, foi o momento em que o Sidney Possuedo foi demitido da Coordenação Geral de Índios Isolados e Centro de Contato, e então eu fui convidado
eu estava finalizando os trabalhos no Panará, e eu fui convidado para integrar a equipe em Brasília, né, da Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato, inicialmente coordenada pelo Marcelo Santos e, posteriormente, depois com o Elias Biggio, né? E nessa coordenação, eu assumi e trabalhar no Vale do Javari. Fui coordenar a Frente de Proteção Etnoambiental do Rio, Vale do Javari, lá no extremo nordeste, né? Não, sudoeste do Amazonas, na tríplice fronteira com Colômbia, Peru e Brasil, né? Esse trabalho foi extremamente importante porque é a segunda terra indígena maior do Brasil, com mais de 8 milhões de hectares, e é onde existe a maior densidade de registros de povos indígenas isolados, né? Ou seja, é uma terra indígena onde no mundo inteiro concentra o maior número de registros de povos indígenas isolados, que é em torno de 16 registros, né? E foi a partir daí, dessa relação na Tríplice Fronteira, que eu fui procurado pelo pessoal da Colômbia, porque eles tinham também registros, né, de povos isolados na Colômbia, e ali próximo da fronteira com o Brasil, e eles não tinham nenhuma política de proteção para os povos indígenas, né? É tanto que lá, ao invés deles criarem território indígenas para os povos isolados, eles criavam parques nacionais, porque não sabiam como resolver isso a curto prazo. E foi a partir daí, nessa relação com o Ministério da Cultura, né, da Colômbia, que eu iniciei uma visão para além das fronteiras brasileiras, né? E aí foi quando eu comecei a me especializar e estudar sobre essa questão, e cheguei à conclusão de que não só existia povos indígenas em situação de isolamento no Brasil, mas existe, além do Brasil, mais 6 países onde existe esse registro desses povos. Então, isso foi mais ou menos nos anos 2006, né? Então, em 2006, eu comecei a dar conta que a olhar menos para o Atlântico e olhar mais para o Pacífico, né? E passei a descobrir os irmãos latinos, de língua latina. E foi aí que eu comecei a ter informações e comecei a participar de colóquios, de encontros, muito inicialmente apresentando a nossa experiência por ter definido uma metodologia de proteção e sistemas protetivos para povos isolados e todo o arcabouço jurídico que tem no Brasil. Nesse sentido, o Brasil é um protagonista, nesse sentido, ou pelo menos era, né? Depois a gente pode chegar aos dias atuais. E a partir daí eu comecei a viajar bastante para o Peru, para a Colômbia, para o Equador, né? Para os 7 países que têm a Bolívia, né? São Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, né? Isso dá 7 países, né? E a partir de então, em 2013, por condições muito difíceis de trabalho já na FUNAI, eu resolvi sair da FUNAI e passei a atuar como consultor em sistemas e metodologias de proteção para povos indígenas isolados e de recente contato na América do Sul, né? Então, atualmente, eu presto consultoria para 2 grandes organizações. Uma delas chama-se Lands Life, que em português é Território é Vida, e outra é a Amazon Conservation Team, quer dizer, o time de conservação da Amazônia, que tem sede em Colômbia, né? E nessas 2 instituições eu presto consultoria na perspectiva de sistemas protetivos, metodologias de proteção para os povos indígenas isolados e de contato inicial. Então, chegamos no que estamos hoje. Nossa, uma história muito rica, né? E contando assim parece que é simples, né? Mas para quem entende a
complexidade do trabalho indigenista e sertanista, né, como você falou aí, conflitos de interesses, conflitos de burocracias, conflitos, é muito complexo, é muito difícil, porque são pouquíssimas as pessoas, infelizmente, no Brasil, principalmente, né, no mundo burocrático, político, empresarial, que têm sensibilidade, de fato, com relação às populações indígenas. Estão sempre atrapalhando, estão sempre um empecilho, um entrave, não conseguem mudar uma mentalidade que vem, na verdade, desde que os europeus chegaram aqui, né, em 1500. É sempre a mesma mentalidade, estão atrapalhando. Não adianta o mundo ficar falando que a floresta em pé é muito, inclusive, mais produtiva economicamente, que parece que as pessoas não acreditam. Quer dizer, essa mudança de mentalidade é necessária no Brasil, a gente tem que fazer alguma coisa e, enfim, agora nesse governo está mais difícil. Mas é isso, Antenor, eu anotei duas coisas aqui, uma que eu achei muito interessante, você dizer que chegou lá nos Nambiquara e assim, conseguiu aprender a língua, né, durante um tempo. E eu tenho 45 anos aí, no mínimo, andando em aldeia, já morei em aldeias e tudo, e nunca consegui aprender uma língua indígena, porque é muito difícil mesmo, porque são línguas diferentes, não tem radicais, né? Você não é tudo diferente, então você tem que ter muito empenho e então muito dom, né? Agora, uma dúvida que eu queria que você tirasse é que você falou nessa mudança de métodos, né? Que só para explicar para os acompanhantes aqui da Manifestos Indigenistas e os ouvintes da Rádio Canto, aliás, gente, atualizando aqui, nós estamos aqui no programa Rádio Live, né, que acontece todas as quartas-feiras, 10 da manhã, entrevistando o indigenista sertanista Antenor Vaz. Então, Antenor, como eu disse, eu trabalhei por muitos anos na FUNAI, nós nos cruzamos várias vezes aí, praticamente nos corredores, né, porque os nossos trabalhos eram distintos, regiões distintas também. Mas, claro, a gente sempre acompanha tudo que diz respeito ao indigenismo de alguma forma, em conversas, informações, etc. E sempre me ficou uma dúvida de quem foi o verdadeiro artífice, né, dessa nova política, quem realmente construiu. Agora, você falou um pouco, eu quero saber quem construiu no campo, na prática, né? Porque sempre fica assim uma dúvida entre essas, que eu acho fantástico, né? Uma das coisas que quando eu tive na Amazônia, primeiramente no Tapajós, fiquei 4 anos lá, peguei algumas malárias muito brabas, não conseguia ficar mais lá, e quase fui trabalhar com os isolados lá do Rio Ituí, lá Javari. no Javari. Mas acabei indo para o Chavante, tomando outros rumos, no Cerrado, e nunca mais abandonei o Cerrado, me apaixonei pelo Cerrado. Mas sempre, né, tive esses contatos rápidos com os sertanistas e tal, e a gente sempre conversava. Mas, enfim, eu queria que você me tirasse essa dúvida. Quem foi o verdadeiro artífice dessa nova política de contato? O que eu queria dizer é o seguinte, que eu também, na época, essa coisa que você falou, né, do indígena, sem contato, poder pegar uma simples gripe que você está acostumado a pegar e morrer, isso me apavorava. Isso, de fato, eu falei, meu Deus, será que eu consigo? Eu já tinha enfrentado algumas epidemias lá no Alto Tapajós, sabia bem, mas com contato, os mundurucus, caiabi. Mas eu ficava pensando, será que eu suportaria ver um monte de gente morrendo na minha frente? Então isso também pesou, sabe? Mas voltando de novo, quem realmente, ou quais as pessoas, nunca é uma pessoa só, tudo é uma equipe, tudo é um pensamento, né? Que construíram essa nova política hoje que teria que ser seguida pelo governo em relação aos povos sem contato? Bom, como eu falei, 88 foi um marco histórico, né? Antes e depois de 88, houve uma mudança de paradigma, houve uma mudança profunda da maneira como que se entende proteger os povos isolados. Essa palavra proteção é muito interessante, né?
porque ela tem sido usada desde a colônia até os dias atuais, mas com significados diferentes, né? Quer dizer, de uma forma bastante grosseira, antes de 88, proteger era fazer contato, né? E depois de 88, proteger era respeitar a autodeterminação desses povos de permanecerem isolados, cabendo ao Estado definir seus territórios e garantir um sistema protetivo de não invasão desses territórios para que eles continuem. E aí, se eles decidirem um dia fazer o contato, que assim o façam, né? Mas partindo deles. E o grande expoente do contato, né? Quem definiu metodologias e formas de como estimular o contato com os povos não contatados foi o Rondon, né? Então, tinha uma técnica muito clara. Eles construíam um acampamento numa determinada, que chamavam a base de contato, numa determinada região, um pouco próxima aonde os isolados viviam, e eles iam abrindo caminhos em direção até encontrar caminho dos índios, né? E nesse caminho dos índios, eles deixavam presentes, pendurados, panela, facão, machado, corda, espelho, né? Eles deixavam isso lá pendurado. Os índios, quando vinham pelo caminho deles, que cruzavam esse caminho da frente de atração, eles viam os presentes, alguns pegavam, outros não pegavam. Os que pegavam, o que é que o pessoal da frente fazia? Botava outros presentes, não mais no caminho dos índios, mas no caminho que se dirigia para a base do contato. E assim, esse momento, eles diziam que era a fase do namoro. Até que parte desse grupo, descontentes desse grupo, chegavam na base de contato, e aí se estabelecia o contato, sem nenhuma preocupação. O que é que resultava? Estabelecia o contato, eles eram contaminados por gripes, a equipe de contato não conhecia o território dos isolados, não sabiam as diversas aldeias que existiam, e aí o vírus era levado pelos presentes, né? E quando chegava lá, contaminava aquela aldeia inicial, que ia avisar para os outros que tinha gente doente, e assim se espalhava a doença, e nesse sentido, 50% morria, né, desses indígenas. Existe um contexto em tudo isso, né? Todos os contatos que foram feitos antes de 88, eles tinham como premissa, fundamentalmente, e aí estão os grandes sertanistas que são louvados, né? Todos eles tinham como premissa abrir o caminho para a construção de estradas. No caso do Rondon, era o telégrafo, né? O Rondon, apesar de toda a sua filosofia positivista, de toda a sua concepção de levar o conhecimento para o índio, para que ele evolua, que isso era um pensamento basilar do positivismo, né? Achavam que os índios viviam numa idade da pedra, que se eles tivessem conhecimento a mais, eles iriam evoluir. É uma concepção evolutiva positivista, né? Mas a premissa do Rondon era, apesar de com o espírito de proteção, mas era fazer o contato para as linhas telegráficas passarem, né? Depois do Rondon, vem os outros grandes sertanistas, né? Que são Orlando Vilas Boas, Francisco Meireles, e que culminam com a contemporaneidade mais do Sidney Possuedo. Todos esses também promoveram contatos, sejam para abrir caminho para uma estrada ou abrir caminho para uma construção de uma represa hidroelétrica, né? Então, isso é o contexto que estava antes de 88. Então, um grupo de sertanistas começaram a refletir e começaram a perceber que proteção é essa que a gente faz, que depois 50% no mínimo desses povos morrem, não é? Não só morrem fisicamente,
Mas depois do contato, se iniciava um processo enorme de dependência desses povos isolados para com a sociedade nacional, e o Estado não conseguia mais suprir essas necessidades. E aí você vê contatos horríveis que aconteceram do Suruí, eles na beira da estrada, pegando como pedintes, né? Pedindo auxílio e tal. Então, em 88, reuniram-se um grupo de sertanistas, dentre eles estão o Meirelles, né? O José Carlos Meirelles, estava o Fiorello, né? Estaria também o Afonsinho, né? O Elton Figueiredo e o Sidney Possuedo, que era o coordenador da Diretoria de Índios Isolados, que chamava DI. A partir daí foi que se criou uma coordenação de índios isolados, né? Agora, como sempre, se a gente for ver a história que foi protagonizada pelo Rondon, não aparece as figuras que trabalhavam em campo diretamente. Quem eram as pessoas que executavam e que, na verdade, davam corpo a maneira de estabelecer o contato? Só aparece o Rondon, né? A história, às vezes, é massacrante, porque ele se vincula a símbolos, principalmente a heróis, né? E fica escondido quem estava por trás do Rondon, quem era uma equipe gigantesca de indígenas e não indígenas que promoviam e implementavam todo esse processo de estabelecer o contato. E quando chega em 88, surge o substituto do Rondon, que é o Sidney Possuelo, né? Que ele catalisou para ele, né, toda essa prerrogativa, toda essa maneira de uma nova maneira de entender a proteção, né? Mas por trás do Sidney tem figuras que, de uma certa forma, era quem deram o conteúdo totalmente a partir das reflexões desse processo. Mas na mídia e na história só aparece o Sidney Possuelo, né? Então, é um pouco esse o panorama. Foi por isso mesmo que eu te perguntei, porque eu não sou especialista nesse assunto, como eu falei, a gente passava, mas eu me lembro, assim, né, do empenho, principalmente do José Carlos Meirelles, né, já aqui na região aqui dos Cerrados, aqui com os Avaguajá, a gente se cruzava muito, ele já estava no nosso território aqui, digamos, e ele me falava sobre isso, né? Quando a gente se encontrava também em Brasília, em qualquer lugar, ele punha essas ideias assim, muito fortes, porque esse negócio de contato e tal, a gente tem que deixar para eles e tal, fazerem quando sentirem necessidade, etc. e tal. E aí sempre fica que a gente ouve as entrevistas, e, enfim, na grande mídia, principalmente, sempre é o Sidney Possuelo, que é um grande sertanista também, uma pessoa que a gente tem que respeitar, como que tem que respeitar os Vilas Boas, tem que respeitar o Francisco Meirelles, tem que respeitar a Poena Meirelles. O que nós estamos conversando aqui é uma mudança de paradigma. Fazer contato para passar o progresso, que era o pensamento positivista, a ordem e progresso, né? Por sorte, Rondon era um humanista, ele era favorável aos índios, conseguia manter e demarcou. Todos são muito pessoas que devem ser reconhecidas, né? Mas, por exemplo, que é uma coisa que né, até de certa forma me orgulho de ter participado dessa geração, né? Os Vilas Boas, que eu fui criado desde a infância, vendo eles na Manchete, no Cruzeiro, nas atrações, os xinguanos, aquilo também eu acho que inclusive me inspirou para mais tarde estar aqui nessa luta. Mas eles eram isso aí, fazer contato para tirar do caminho, levar principalmente para o Xingu, onde criaram um parque para poder deixar passar, né? Isso aconteceu com a BR-364, com a Serra do Cachimbo, né? com a base aérea do Cachimbo, e, enfim, Caiabi, lá que eu convivi com o restante que ficou lá
no Rio Telespires, no Tapajós, ficavam tristes, eu ficava com eles acompanhando, eles eram tristes, apartou, levou o pai para lá, ficou o filho para cá, um avião da FAB desceu, fizeram uma pista e levaram. Isso me deixava muito, mas por que fizeram isso? Eles querendo que os parentes voltassem, bom, um drama. Mas eu, enfim... É tanto, Fernando, que nesse caso específico do Xingu, vários grupos que foram removidos de seu território tradicional e levados para o Xingu, vários deles, com o passar do tempo, retornaram para os seus territórios. Né? A exemplo do Panará e do Ziquipeng. Né? Estão todos reivindicando. Agora, tem uma coisa muito importante de ser dita, que é o seguinte, é que todos esses sertanistas mais antigos, né, existe também um marco divisório, que é, Rondon, apesar de ser humanista, mas era integracionista. Com certeza. Né? Ele achava que os índios deviam ter acesso a um conhecimento para serem produtores. Produtivos. Né? Nessa perspectiva do desenvolvimento. Então, era um integracionista. Né? Já o Orlando Vilas Boas e a família Vilas Boas, eles não eram integracionistas. Né? Apesar de terem cometido suas falhas nessa perspectiva de fazer um processo de remoção de várias etnias, onde saíram do seu território tradicional, onde ali estão suas raízes, e levaram para um território, né, de outros povos que às vezes eram inimigos ferozes. Exatamente. Né? Aconteceu com o Panará, principalmente. Panará, principalmente. Agora, eu acho assim que seria muito interessante a gente conversar um pouco, principalmente para quem está nos ouvindo pela rádio, afinal de contas, quem são esses povos indígenas isolados? Né? Não, seria a próxima provocação que eu ia fazer. Eu sei que você, inclusive, com arquivos aí, mapas, eu estou ansioso para rever. Eu vi numa sua apresentação tempos atrás, mas me interessei muito. E eu vou cobrar a promessa que você fez ontem, no nosso teste aí, que você deixaria disponível algumas dessas informações na nossa página, Manifesto Indigenista. A nossa página é para isso mesmo, é para divulgar. Tá bom, eu vou te mandar. Tá bom? Mas então, fique à vontade aí, você pode compartilhar arquivos aí, que você achar melhor, pode ficar à vontade. Antes de compartilhar os arquivos, eu queria, porque o pessoal da rádio não vê, né? Não. O instrumento de comunicação é a fala. Eu queria dizer o seguinte, quer dizer, todo brasileiro sabe que o Brasil, antes de chegarem os europeus aqui, existiam indígenas, grupos indígenas, né? As estimativas são gigantescas, existem estimativas que vão de 5 milhões a 40 milhões de pessoas. Mesmo a estimativa mais baixa, que é de 3 a 5 milhões, existia mais índios na América do Sul do que toda a população da Europa. Isso está comprovado. Então, e especificamente muito maior do que a população portuguesa, que foi a maior colonização do que hoje chamamos Brasil. Né? Agora, a partir da relação dessa colonização de séculos, né, os índios começaram a aprender que existia um processo de extermínio, né? Existia um processo de morte. E parte desse grupo, por ter relações, sejam por processos de escravização, seja por processos de morte mesmo, a partir do vírus da gripe, né, tuberculose, né, grande parte desses grupos indígenas disseram: nós não queremos ter relação com esse povo, porque esse povo traz para a gente a morte. Né? Então, eles foram, ao longo dos anos, chegou ao ponto de hoje no Brasil, você ter 114 registros de povos indígenas que não querem estabelecer o contato nem com a sociedade que está ali perto deles, seja indígenas ou não indígenas, seja com quem quer que seja. Eles demonstram claramente que eles não querem estabelecer contato. Esses povos que a gente acompanha, são 114 registros no Brasil, dos quais 28 são confirmados e reconhecidos pelo Estado brasileiro, eles dizem: fiquem onde vocês estão, porque nós queremos viver no nosso território. Esses povos a gente
chama de povos indígenas isolados, aqui no Brasil, né? Na América do Sul, normalmente chamam povos indígenas em situação de isolamento, não é? Então, são 28 registros conhecidos, sistematizados, analisados, conhecidos, monitorados permanentemente, seja por imagem de satélite, seja por sobrevoo, seja por expedições em campos. Esse trabalho todo, ele é feito a partir de uma coordenação que existe na FUNAI, que se chama Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato, né? Então, a história, toda essa história que eu vim narrando ainda há pouco aqui e acrescentado um pouco por você, Fernando, essa história acontece diretamente a partir dessa coordenação que antes se chamava diretoria, que é da FUNAI. E tem mais, a legislação brasileira diz que toda a ação a ser desenvolvida junto aos povos indígenas isolados é uma atribuição exclusiva do Estado. Não é? Então, cabe ao Estado. Esse é uma vantagem e uma desvantagem, né? Porque a vantagem é porque, a partir da legislação que existe, que é uma legislação bastante coerente e bastante protetiva na perspectiva da autodeterminação desses povos, o problema maior é que a sociedade nacional, sejam por meio de suas organizações constituídas na sociedade civil, não tem acesso a essas informações. Então, só um gancho aqui da sua conversa, que eu gostaria de tirar uma dúvida também, que é outra dúvida de quem não trabalha diretamente com essa questão, mas você talvez possa dar a sua opinião, é com respeito do trabalho de algumas ONGs, né, organizações não governamentais indigenistas, que trabalharam, decidiram atuar também junto aos povos indígenas. Isso foi positivo? Isso está se tornando positivo? Se tornou e continua sendo? Eu não sei como é que está a situação no momento. No momento virou tudo, parece que são os missionários, né? Então, você podia até já, então, antes, porque aqui a nossa live não tem muito problema de ser 1 hora exata, né? Ela pode ir até 1h30, se for o caso, sem problema. Não, tudo bem. Então, eu só queria saber, inicialmente, dessa atuação das ONGs, se foi positivo, se continua sendo, se não está sendo mais, enfim. Olha, com relação... minha fala aqui sempre está pautada na questão dos povos indígenas isolados, né? E uma pretensão nossa é dar voz a esses povos que não têm voz, né? Já os povos indígenas com história de contato, eles mesmos podem responder essa questão. Mas com relação aos povos isolados, o que é que a gente tem visto? No Brasil, pelo fato da FUNAI ter uma coordenação específica para a proteção desses povos, numa perspectiva da autodeterminação dos povos, né? O que ocorreu, desculpa, o que ocorreu foi que a organização civil, sejam as ONGs, né, ou a OSCIP, a sociedade civil organizada, ela teve pouquíssima participação nesse processo da proteção dos povos indígenas isolados. Por quê? Porque o Estado assumia seu papel. O Estado cumpria determinações bastante proativas e propositivas. Apesar, claro, de que, atualmente, com esse retrocesso que a gente vive na questão da proteção dos isolados, existe já inúmeras organizações indígenas e indigenistas que têm tido um papel fundamental nessa questão da proteção dos isolados, né? Agora, fazendo um paralelo, né, se no Brasil o Estado assumiu um protagonismo na proteção desses povos, quando a gente chega na América do Sul, a gente vai ver um papel diferente. Por exemplo, no Peru. O Peru, o Estado, ao longo dos séculos, não assumiu e nem definiu marcos jurídicos de proteção para os povos isolados. Então, se você chega no Peru, as organizações indígenas são elas quem protagonizam todo o trabalho de proteção dos isolados, sejam na luta por definição de marcos jurídicos, né, de leis que protejam os povos indígenas, seja em campo
com ações de proteção diretamente em campo, né? Então, existe um paralelo nesse sentido. No Brasil, há pouquíssimas organizações da sociedade civil tiveram uma participação coadjuvante na proteção dos povos isolados. Podemos citar o CPI Acre, Comissão Pro Índio do Acre, podemos citar o CIMI, que é uma organização da Igreja Católica, né, um conselho da Igreja Católica, podemos citar o CTI, né, Centro de Trabalho Indigenista, o ISA, mais recentemente, está tendo uma atuação mais protagonizadora também nessa questão, né? Então, são poucas. Tem a Canindé, lá de Rondônia também, que teve uma atuação bastante forte nos anos 80 e hoje presta um apoio pontual em questões de isolados, mas sempre na defesa dos isolados, né? Então, assim, sim, são poucas organizações da sociedade. Agora, tem uma novidade muito boa no Brasil, é que de 3 anos para cá, a Coordenação das Organizações Indígenas Brasileiras, a COIAB, ela tem se inserido com bastante força e tem conseguido levar essa pauta junto à PIB, né, na perspectiva de proteção dos povos isolados. E, recentemente, a COIAB criou uma gerência de proteção dos povos indígenas isolados e de recente contato. Então, se, por um lado, esse retrocesso do Estado na proteção dos povos isolados é ameaçador, por outro, tem estimulado organizações da sociedade civil a se colocarem em defesa desses povos, né? Então, é um pouco esse o panorama. Tá ok. Então, como eu disse, nós vamos ter um tempo, eu estou ansioso aí para ver seus arquivos também, mais uma vez, mas vamos entrar um pouco agora na realidade política do momento, né? Nós todos aí, principalmente da nossa área indigenista, como da área ambiental, educacional, todos muito preocupados e bastante angustiados com toda essa tentativa política de reverter uma situação construída pelo povo brasileiro, no nosso caso aqui, digamos, do indigenismo durante 110 anos, uma coisa que tem história, está registrado já na história, é história, né? E não é só história, é legislação, é constituições, são evoluções, né, do pensamento brasileiro com relação aos povos indígenas, que construiu, como você já disse lá antes, uma das melhores legislações mundiais, com todos os seus equívocos de prática e tudo que a gente sabe que houve, mas houve uma evolução que hoje, bem ou mal, né, está aí ancorado na Constituição e os indígenas agora resistindo de todas as formas. E eu queria saber, né, então, a sua opinião sobre o momento atual, sobre essa questão dos missionários americanos e uma série de outras coisas que a gente não consegue, como é que essa coisa pode existir. Mas, enfim, queria saber a sua opinião como especialista, o que está havendo e os perigos que possam haver. De uma forma geral, para a questão dos povos indígenas isolados, né, e algumas situações, ela também pode ser traduzida para os povos indígenas com história de contato, em toda a América do Sul, e não diferente do Brasil, né, existem algumas ameaças muito fortes que pairam sobre a sobrevivência dos povos indígenas isolados. A primeira, que é um modelo de desenvolvimento que é implantado em todos os países da América do Sul, que é um modelo agroextrativista exportador. E no caso do Brasil, eu aumentaria mais uma palavrazinha, que seria agroextrativista exportador e militar. Não é? Então, o que é que acontece? A partir de um estudo que nós fizemos de todos os territórios, sobre territórios de desenvolvimento, sobre os territórios dos povos indígenas isolados e de recente contato na América do Sul, nós chegamos a constatar que a maior ameaça para os povos indígenas isolados são duas, né? Uma é esse modelo de desenvolvimento, com grandes obras, ou seja, o Estado está presente
com grandes obras, sejam de hidrelétricas, de mineração, de estradas, de oleodutos e tal. Esse é protagonizado pelos estados, né? E também pela ausência do Estado em não combater os ilícitos, sejam do narcotráfico, seja da guerrilha, seja do garimpo ilegal, seja da extração ilegal de madeira, seja de ações de caça-pesca, né? Então, esse é um bloco que está intimamente ligado com o Estado, né? Bom, existe um outro bloco. Esse primeiro bloco que eu falo, eles estão de olho na terra e nos recursos naturais, né? Então, o agronegócio, a mineração, né, extrativista, exportadora, está de olho no território e nos recursos naturais. Agora, existe um outro bloco que está de olho nas almas dos índios, que é o bloco das missões religiosas, né? E esse bloco das missões religiosas, eles se subdividem em dois, né? Um com financiamento europeu, né? Que são financiamentos que financiam ações das igrejas católicas, né? Eminentemente, o dinheiro que financia as igrejas católicas provém da Europa, né? E, de uma certa forma, mais nessa linha mais progressista, né? Agora, existe um outro bloco de missões que são provenientes dos Estados Unidos, né? Que é de lá que vem a maior parte do dinheiro que financia as confissões religiosas proselitistas e fundamentalistas. Quer dizer, são aqueles, quer dizer, esses evangélicos, uma pequeníssima parte respeita a posição dos índios de continuarem sendo como índios, mas a imensa maioria dos evangélicos acham que eles devem ser integrados, mas antes de integrar a sociedade nacional, tem que integrar ao reino de Cristo, né? Ou seja, suas almas têm que ser para as confissões religiosas. Já a católica, que uma boa parte, a maioria na perspectiva de proteção dos isolados, assim como eles são, mas uma pequena parte da católica se aliam com esse pensamento de estabelecer o contato para ele conhecer a palavra de Deus, né? Nesse contexto, quer dizer, a eleição do atual presidente brasileiro, né, ele se dá na perspectiva de quê? De que os índios devem se integrar à comunhão nacional, né? Mesmo a Constituição, também de 88, né, em 1988, que a partir de 88, o Brasil se reconhece como um país pluriétnico, ou seja, não só existe nós brancos, que somos descendentes dos europeus, aí com misturas de negros, indígenas e tal, né? Mas o Brasil, a partir de 88, na Constituição, reconhece que existe povos dentro do Brasil que têm língua, costumes e tradições, né? E que o Estado tem que criar condições para que esses povos continuem, né, exercendo esse direito de sua cultura, de suas línguas, de suas tradições, né? Então, pois é, exatamente isso que me, só te cortando um pouco, que a mim, principalmente, me impacta muito, né? Assim, a gente que conhece razoavelmente a história do indigenismo republicano, principalmente, em que a gente sabe, né, e lê, e outro dia eu fiz uma palestra aqui nesse programa mesmo sobre isso, quer dizer, tocando toda essa evolução, quer dizer, que a gente falou de Rondon aqui, os positivistas, quando a República se iniciou, era uma verdadeira guerra entre o poder religioso, que era principalmente a Igreja Católica, né, principalmente ela só, e os positivistas. Quem que iria ficar, porque o Império acabou com os capuchinhos ali, com as missões, o regimento de missões, uma coisa totalmente decadente, enfim, mas tinha uma guerra
política que a igreja queria ainda, e ganharam os positivistas, republicanos, etc., construíram o SPI, e a coisa vem evoluindo, como a gente falou, de uma forma que são várias constituições, Código Civil, etc., que deram nesse pensamento, e de repente vem um governo e quer derrubar, quer dizer, uma política de Estado que foi construída durante mais de um século, né? Para mim, a política indigenista é a mais ancorada na história que existe atualmente de outras políticas. Falando aqui, estou pensando agora, mas, por exemplo, o ambientalismo no Brasil, ele começou realmente a ser ativo a partir de quando? A gente lembra indigenismo, já lembra logo o ambientalismo, proteção, né? Ambiental, cultural. Ele é muito mais recente, talvez meio século mais recente do que a evolução do indigenismo. Então, essa coisa só resumindo, o que me impacta muito, né? Como é assim, nomeando o retrocesso, marcando ele no tempo. Quer dizer, antes da inauguração da República, já havia essa briga entre religiosos e o poder laico, o estatal, obrigação do Estado de fazer aquilo, e agora quer se reverter tudo em... É como dar um cavalo de pau, eu falei isso na internet, um cavalo de pau numa jamanta com 250 milhões de pessoas a bordo. Fazer uma coisa, enfim... Não adianta a gente ficar falando muito aqui, por sorte ainda temos, como eu falei, bastante ancorado, ainda bem que evoluiu bastante a democracia no Brasil e essas leis que não estão conseguindo fazer o que estão pretendendo fazer, mas a gente fica sem conseguir entender. Mas, então vamos passar agora, Antenor, para... Né? Eu queria só concluir um pouquinho, né? Fica à vontade. Seria o seguinte, quer dizer... tudo isso que está acontecendo no Brasil, ele está acontecendo a partir de uma orientação que existe do Poder Executivo de como ele entende o Brasil, né? Então, o Poder Executivo hoje entende que os índios são preguiçosos. Eles entendem que os índios não colaboram com o progresso, né? E que é muito melhor a terra dos índios servirem para plantação de grãos e extração dos recursos naturais para exportar, né? Então, esse é o que está por trás. Claro. Quem se alia a isso está se dando bem no governo. E como é que acontece na prática? Na prática acontece o quê? Especificamente para povos isolados, o que é que fizeram? A FUNAI hoje, o presidente da FUNAI é um aliado do agronegócio, né? Ele vai no Mato Grosso, ele se encontra com todas as organizações de classe do agronegócio e não pisa numa terra indígena, né? O que é que acontece? Eles tiraram o coordenador geral de índios isolados e colocaram para coordenar a área de índios isolados um pastor. Um pastor que trabalhou mais de 10 anos numa Missões Novas Tribos do Brasil com financiamento americano. O nosso estudo é muito interessante você ver os generais falando, e às vezes pessoas do executivo, dizendo que essas organizações não governamentais querem internacionalizar a Amazônia. Mas a Amazônia ela já está internacionalizada pelo econômico. Nós fizemos um estudo, um levantamento, onde nós temos mais de 70 empresas multinacionais que impactam somente territórios de povos isolados. Se a gente ampliar esse estudo para os territórios indígenas e as unidades de conservação, esse número quase que vai triplicar. Então, para esse governo atual, internacionalizar a Amazônia é possível a partir do econômico. Não é? Agora, organizações indígenas e organizações da sociedade civil que se colocam na defesa dos povos indígenas, eles dizem que é tentando vender a Amazônia para os outros. A Amazônia já está mapeada por esses grandes conglomerados econômicos. Mas era só essa observação que eu queria fazer, final. Não, tá ok. Vamos então passar para os seus dados aí, os seus mapas, atualizar aí tanto a mim como a
aos nossos acompanhantes aí. Lembrando que nós estamos aqui, enquanto o Antenor localiza lá os seus arquivos, estamos aqui na Rádio Canto FM, no estúdio da Rádio Canto FM, da cidade de Itaquaruçu, no Tocantins, transmitindo o programa Rádio Live, um mergulho no indigenismo, que também vai pela página Manifestos Indigenistas, conversando, sobretudo, sobre o tema indigenismo. Então, vamos lá, Antenor, mostre para nós aí a atual situação dos povos indígenas isolados no Brasil. Eu nomeei essa fala, quase que toda que a gente está tendo aqui, a partir de um conceito das emergências que os povos indígenas, em geral, estão vivenciando. Né? Você está vendo a tela? Estou vendo a tela aqui. Ah, sim, estou jogando lá, vamos melhorar aqui. Tá bom. Porque aqui eu só vejo a minha tela, tá? Então, um panorama mais amplo, né? Já abordei isso em 1500, exigiam de 3 a 8 milhões de povos indígenas no Brasil, de etnias distintas, e a epidemia de milhares, né? Em 2010, a população brasileira é de 817 mil a 818 mil, né? São 305 etnias, 114 povos em situação de isolamento e são em torno de 280 línguas faladas no Brasil. O Brasil não só fala português. Português é uma das 270 línguas faladas. Então, são dados que eu já abordei aqui ao longo do tempo, né? Aqui você vê uma imagem com todas as terras indígenas em amarelo, né? Observem que no litoral, ó, cadê as terras indígenas aqui? Foi exatamente pelo processo colonizador, né? Usurparam todos os territórios. As terras indígenas do litoral brasileiro são tão pequenas que a gente nem consegue ver nesse mapa. Então, existe na Amazônia, na América do Sul, 185 grupos indígenas em situação de isolamento, registros, confirmados são 66 e, por confirmar, 119. No Brasil, são 28 confirmados e 86 por confirmar. Não temos notícias se esses povos estão sobrevivendo aos incêndios, né? Esse mapa apresenta os registros de povos indígenas isolados em toda a bacia amazônica, né? Que é a bacia amazônica essa cá, e incluímos também o Chaco paraguaio, né? Que ele está longe não faz mais parte do bioma amazônico. Esses pontos amarelos escuros são exatamente os registros confirmados, né? Que são 66. E esses pontos mais claros aqui são os registros por confirmar, que são 119. Então, eu vou mostrar uma série de mapas, infelizmente o pessoal da rádio não consegue ver, mas aqui está a Bacia Amazônica e o Chaco Paraguaio, aqui, né? Esses pontinhos vermelhos são aonde estão os povos indígenas isolados, né? Os registros desses povos. E eu vou mostrar uma sequência onde aqui você vê os povos indígenas isolados e as unidades de conservação e territórios indígenas, né? Então, boa parte deles coincidem já com esses refúgios que existem. É onde eles conseguem sobreviver. Aqui você vê já os registros dos isolados e os projetos em andamento e em execução de usinas hidrelétricas. Você veja que tem grupos indígenas aqui, ó, na região de Rondônia e Mato Grosso, que eles estão envolvidos por projetos hidrelétricos, né? Aqui são os focos de calor. Esses são os focos de calor de 2018. Se a gente for colocar os dados de 2019 e 2020, a situação é muito mais dramática, né? Aqui são a prospecção petroleira, né? Veja, tem grupos indígenas que estão completamente dentro de áreas de prospecção de petróleo. Aqui são usinas, né? Aqui é desmatamento, ó.
Ou seja, é basicamente a ação do agronegócio, né? E aqui você tem todos os impactos num único mapa, mostrando a situação dramática que esses povos indígenas isolados estão submetidos, né? Bom, não sei se você quer que a gente pare para dar uma conversadinha sobre isso ou se a gente continua. Antenor, vendo os seus mapas, né? Eu queria conversar um pouco. Tá. Esses mapas que você mostrou, assim, eu imagino, né, esses povos que você falou, que às vezes são povos com pequeno número de pessoas, né, pequenos número de pessoas que já fugiram das covardias do passado, de ataques, né? Era muito comum no passado se oferecer amizade, né? Os fazendeiros oferecerem amizade, inclusive promover uma festa, convidar todo mundo, convidar os indígenas que já estavam acuados, acreditavam, e quando eles vinham eram atacados. Isso era uma coisa que se fazia. Outro eram as doenças, né? Enfim, as covardias foram inúmeras, não precisamos aqui enumerar. Então, tem povos que ficaram tão traumatizados que não querem mais saber de contato com a nossa sociedade. Isso aí vem passando de gerações, não querem. É como se fosse uma coisa muito perigosa, que chegou lá, vai morrer. Não tem ética, digamos assim. Então, eu imagino, vendo seus mapas aí, como estão esses grupos, né? Cada vez mais acuados, com grandes fazendas, enfim, fogo, desmatamento, garimpos. É uma coisa muito triste, é uma coisa muito, muito complexa, muito complicada, né? Para poder ser conduzida por pessoas que tenham outros interesses que não interesses de Estado, interesses da população brasileira, que quer que os povos indígenas, de um modo geral, isolados, isso aí, uma última pesquisa aí, mais de 80% do povo brasileiro, quer que os indígenas continuem preservando as suas terras, quer que eles continuem com as suas culturas, e vem um governo e tenta derrubar isso. Bom, enfim, queria que você comentasse um pouco sobre essa situação dramática, né, para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem o tamanho da covardia que é. Resumindo em uma palavra, né, o que a gente pode dizer é que os povos indígenas isolados no Brasil, eles estão completamente acuados, né? Eles estão em uma situação dramática. Recentemente, nós fizemos um estudo sobre a questão especificamente das queimadas da Bolívia, do Paraguai e do Brasil, né? E eu fui o autor desse informe trinacional, onde analisamos, comparando as queimadas de 2019 com as de 2018. Né? A situação é absolutamente dramática. Quer dizer, esses povos indígenas, para além de todos os impactos que já existiam, eles passaram também a existir num processo de incêndios criminosos e sem controle. Quer dizer, o que é que significa? Você mora numa casa e sua casa pega fogo. Ok, você tem um aparato aí, seja lá do Estado ou da família, mas você vai no supermercado e você consegue seu alimento. Não é? Agora, você imagine um povo indígena que tudo que eles precisam para viver depende da floresta, depende do meio ambiente. Seja o remédio, seja a sua relação com o sobrenatural, também está vinculada ao território, né? Seja a matéria para fazer sua casa, para fazer sua flecha, para fazer sua panela, né? O seu roçado. Se tudo isso pega fogo, eles vão procurar onde? Se eles sabem que se eles chegarem perto dos não indígenas, eles vão contrair doença e vão morrer. Mas se eles continuarem no território onde a fauna e a flora quase que desapareceu, eles também vão morrer. Então, a situação é de absoluto acuamento. Eles estão acuados. Né? E o pior é que esse ano de 2020, né, as queimadas estão superando 2019.
as derrubadas superando 2019. Né? E quando foi apresentado um projeto, né, de lei para uma emergência diante da questão da pandemia, o governo, pela primeira vez na história do Brasil, vetou 22 artigos. Sim. Se não fosse o Supremo, a partir de um recurso impetrado pela Associação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, né, o Supremo conseguiu trazer de volta 16 desses artigos. Mas a implementação desses artigos, por decisão do Supremo, ele não está sendo efetivado na prática. Com certeza. Então, imaginem só, os povos indígenas com histórias de contato, esses que a gente consegue vê-los na TV, conversar com eles, já estão numa situação dramática, onde o Covid entrou arrasando os idosos, né? Você imagina os povos indígenas sem contato. Sem proteção, né? Sem proteção. Isso levou a que nós fizemos uma denúncia internacional de que um conjunto de ações desencadeadas pelo governo ou apoiadas pelo governo caracteriza que nós estamos numa denúncia de um eminente genocídio dos povos indígenas isolados no Brasil, na Bolívia e no Paraguai. É incrível. Outra coisa que eu tenho certeza, né, que uma hora, digamos, esse pesadelo, que para mim é um pesadelo, alguém, logo que esse governo tomou posse, acho que não me engano, um diplomata ou alguém português, falou que o Brasil ia viver um grande pesadelo. Ele nem estava falando na questão da política em si, mas sim de uma pessoa despreparada para exercer o poder num país desse tamanho. Mas a gente fica né, preocupado também, como eu estava dizendo, assim, foram 100 anos de evolução de uma prática de contato com povos sem contato, né? Que, como você já historiou aí, começou com Rondon, pendurando espelhinho, etc., e panela, traindo para tirar do caminho, etc., mas que evoluiu, e evoluiu muito bem. Enfim, de acabar, minha preocupação é acabar né, se demorar muito, essa prática que vai ser obrigatória retornar com ela depois dos dramas que nós vamos ver acontecendo, principalmente com os povos sem contato, né? Que os povos com contato, pelo menos com os quais eu, pelo menos, tenho contato também, tenho conversado, eles se retiraram. Está acontecendo uma coisa muito interessante, o lado bom da coisa, eles se recolheram e estão usando as medicinas tradicionais muito fortemente, voltando a obedecer às ordens dos curadores, né, dos médicos curadores, dos pajés, como se diz. Então, você pode notar que está diminuindo, assim, a nível até nacional, eu estou dizendo aqui sem ver as últimas pesquisas, mas pelo menos aqui no estado de Tocantins, onde eu acompanho, houve alguns óbitos no início, principalmente entre os xerentes, mas as outras etnias que já estão, inclusive os xerentes, estão fortemente agora recolhidos e usando a sua medicina. Não morreu mais ninguém, já tem mais de 2 meses. E está disseminado, já tem vários registros de casos nessas etnias, sem óbitos já há algum tempo aqui no Tocantins. Os Carajás estão um pouco mais afetados, porque é mais difícil também se recolher, a Ilha do Banal é muito atacada de todos os lados, né, pela população local, então é muito mais difícil eles se isolarem. Mas as que estão conseguindo se isolar, tem. Agora, imagina os povos sem contato, que uma simples gripe, né, influenza, que para nós já é coisa pouca, morre. Imagina se pega o Covid, eles não estão nem sabendo o que é, vai usar o quê? Não estão sabendo. É como você falou, ficam indefesos. E esse drama vai se revelar mais cedo ou mais tarde com essa atrocidade que o governo está fazendo de abandonar 110 anos de prática nessa área e entregar para missionários. E
Eu gostaria que você comentasse também, que eu não sei nem como é que está isso, talvez você esteja sabendo mais do que eu, como é que está, porque tem algum artigo em alguma lei aí, que eu não me lembro, que diz que somente pessoas com alguma especialização em antropologia, etc., podem lidar com essa questão. E a FUNAI agora se meteu a fazer um curso de pós-graduação em doutorado em antropologia. Eu acredito que seja para, digamos assim, nas coxas, como se diz, titular algumas pessoas, né, dos seus interesses que vão lidar oficialmente com essa questão. O que você acha disso aí? Você tem mais informação sobre isso? Essa questão está relacionada ao cargo de coordenador geral de índios isolados e de recente contato, né? Existia uma portaria interna da FUNAI onde esse cargo só poderia ser exercido por funcionários da FUNAI, por servidores da FUNAI. Né? A pessoa tinha que ser servidor da FUNAI para poder assumir o cargo. O que é que o presidente da FUNAI fez? Revogou essa portaria e no dia seguinte nomeou uma pessoa fora dos quadros da FUNAI, que é o pastor evangélico fundamentalista. Né? Então, essa portaria foi revogada e foi um dos argumentos do desembargador para exonerar, quer dizer, recomendar a exoneração do pastor, foi isso, que era uma coisa casuística. O cara revoga uma portaria para atender os interesses que ele tinha, que era infiltrar dentro da Coordenação Geral de Índios Isolados, como se diz, a raposa que vai cuidar do galinheiro. Não é? Então, esse desmonte, Fernando, esse desmonte, ele está sendo não só na FUNAI, é uma estratégia de governo, né, desmontar todas as instituições do Estado, ou pelo menos aquelas vinculadas diretamente ao poder executivo, para infiltrar pessoas que estão de acordo com esse pensamento de direita reacionária. E quem se alia a isso? É o agronegócio e essas missões fundamentalistas. Né? Infelizmente. Mas é isso, a gente sabe que todo governo que assume, ele procura colocar os seus, digamos, filiados, né, dos seus partidos e a sua ideologia nos cargos de governo. Isso é uma coisa. O grande problema que a gente vê agora é que não é uma ideologia que respeita os marcos legais brasileiros. Exatamente. É isso que está acontecendo, ela é inconstitucional. O que nos... A Constituição brasileira reconhece o direito dos povos indígenas continuarem zelados. A Constituição brasileira reconhece seus usos, costumes e tradições. No entanto, toda política que está sendo infiltrada por meio de agentes do governo, né, é uma política que vai de encontro contra o que está dito na Constituição. Esse é o problema. Esse aparelhamento é que não se pode admitir, né? Esse é o problema, e esse é um problema que a gente, como cidadão comum, eu pelo menos, fico sem entender, que se toda hora se atropela a Constituição, e está comprovado aí que várias vezes ela foi desrespeitada e pisoteada, e já se sabe que tem já elementos mais do que suficientes para, enfim, acabar com isso, e nada se faz. Mas, enfim, temos que continuar lutando. Nós estamos já realmente começando também a encaminhar para o final da nossa conversa, Antenor, que geralmente, no máximo, vai aí até às 11h30. E, relembrando mais uma vez, estamos aqui no estúdio da Rádio Canto FM, uma rádio comunitária da cidade de Itaquaruçu, que trabalha principalmente com cultura, artes e meio ambiente, e numa parceria
nós constituímos, então, esse programa que chama Rádio Live. Rádio Live, para mim, eu que dei essa ideia, quer dizer, assim, foi inspirada na Rádio Livre de Havana, Rádio Cuba, de Cuba, eu ainda alcancei toda a polêmica que eles conseguiam, através do sinal de rádio, alcançar o território americano, e os cubanos que moravam lá e os americanos ficavam sem saber, na época, como interceptar esses sinais, então ficou famosa essa Rádio Livre de Cuba. Então, Rádio Livre e Rádio Live. E vamos lançar brevemente o Rádio Livro, comentar sobre livros. Mas, enfim, gente, estamos aqui, então, Antenor. É isso aí, estamos encaminhando para o final. Faça aí as suas considerações finais, o que você acha aí, alguma mensagem que você quer deixar aí. Temos aí, digamos, mais uns 5 minutos, 4 minutos. Fique à vontade, se quiser falar mais alguma coisa. Vou me dirigir agora especificamente para os ouvintes da Rádio Canto FM, né? Que são essas pessoas que estão em casa com seu radinho. Eu e você, Fernando, sabe muito bem a importância do rádio quando a gente morava nos territórios indígenas, né? Me acompanhou e me acompanha hoje ainda um rádiozinho que eu tinha, que eu escutava o mundo inteiro por meio das ondas sonoras, né? Exatamente. E era a única maneira que a gente tinha de se informar do que estava acontecendo no planeta, né? Então, esse ouvinte que está em casa, muitos deles já preparando almoço, outros já fez sua merenda, essas pessoas que já estão em casa aí sentados, outros estão no trabalho, outros estão no carro. Minha mensagem que eu deixo é o seguinte: abram o olho pelas coisas que vocês são informadas, né? Durante muitos séculos no Brasil, foi vendido a ideia de que índio é preguiçoso, né? De que as terras é muita terra para pouco índio. O que eu tenho a dizer sobre isso é que, se você, a partir da cultura dos índios, os caras trabalham muito, porque tudo que eles precisam para existir são eles que têm que fazer. Não existe salário. Agora, o índio não tem patrão. Não se acorda de madrugada para pegar um ônibus para ir trabalhar. Ele se acorda e vai trabalhar quando as condições de trabalho são saudáveis. Então, ele caça, ele pesca, ele faz a roça, ele tem que prover sua família toda. Então, essa história de índio preguiçoso é uma invenção dos capitalistas, porque eles dizem que produzem mais do que os índios. O mundo inteiro hoje, estão reconhecendo que nós temos muito mais a aprender com esse modo de vida dos índios do que eles com o nosso modo de vida. A pandemia, o coronavírus, ele é resultado de algo que a gente chama de zoonose. Zoonose é o quê? São vírus que vivem em animais que não são maléficos para os animais, mas são maléficos para nós humanos. Quando existe um processo muito grande de derrubada da floresta, esses animais, por exemplo, o morcego, eles deixam de habitar na floresta e começam a habitar regiões onde tem pessoas e que vão levando isso. O vírus que habita o morcego, existem estudos científicos que dizem que o coronavírus, né, o SARS-CoV-19, foi proveniente do morcego. Por quê? Porque ele passou a conviver com os humanos. Então, a maneira como os índios se relacionam com a floresta não permitem isso, né? Que é uma maneira de conservação pela saúde de todos. Então, é muito importante que a gente procure se informar um pouco mais. Eu estou falando dos povos indígenas em geral, mas também sobre a existência desses povos no Brasil, que são 114 registros de povos isolados, os quais eles não têm rádio,
eles não se comunicam com ninguém a não ser do seu grupo, e, portanto, eles não têm como se representar frente à luta de proteção que a gente desencadeia no território nacional. Então, convidamos vocês a serem mais um aliado nessa luta, que é grande. Já tivemos dias melhores, mas, com certeza, com o apoio da população, né, é muito importante que a gente vá adiante. Lembrando, no território, no Tocantins, existem registros de povos indígenas não contatados. Procurem se informar quem são esses povos. Como vocês podem ajudar a dar voz a esse povo que continua encurralado, né? E já sofreu tanto com esse processo de busca de pedra preciosa aí, né, na região. Então é isso. Principalmente aqui, né, o pessoal abacanoeiro da Mata do Mamão, que recentemente fez algum aparecimento aí que né, envolveu o FUNAI, Ministério Público principalmente, e está em jogo lá a proteção da área. Mas então... Continua ainda aberto o registro de povos isolados lá na região de Serra da Mesa, ali Niquelândia, Minasul, Alto Paraíso, por ali, né? Nunca se teve certeza absoluta, né, que todos fizeram contato. Paralisaram os trabalhos. É isso, é um tema muito complexo e muito apaixonante, principalmente para quem é da área, né? Mas eu também deixo aí esse recado, vamos nos preocupar, e eu gostaria, né, eu vi aqui o Antônio Veríssimo da Conceição, um líder apinagé, que está nos acompanhando aqui, que eu admiro muito, uma pessoa combativa também, muito informada, mas eu tenho, né, nos contatos que eu tenho tido com lideranças indígenas, é exatamente isso que eu tenho falado. Por exemplo, o movimento indígena brasileiro vai fazer, agora em outubro, estão anunciando, uma turnê por vários países da Europa, várias cidades importantes da Europa. Por que não fazer isso no Brasil também? Falo aí para as lideranças indígenas, que por acaso. Por que não passar por algumas capitais importantes no Norte, Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste, enfim, e visitar também autoridades, governadores, prefeitos? Eu acho que isso faria um efeito muito bom na conscientização da população, fazer, né, nesses estados, fazer contato com as organizações indígenas, as universidades indigenistas, apoiar esse movimento nos estados brasileiros, em cidades importantes brasileiras também. E outra coisa, o chamamento, você disse que isso já está acontecendo ao nível da COIAB, de que assumam cada vez mais essa proteção dos parentes sem contato, né? Os povos indígenas hoje têm talvez mais acesso a apoios, tanto políticos como em termos de recursos, né, pelas suas organizações, do que, às vezes, a própria sociedade civil não indígena. Então, tem que encarar esse assunto, porque se deixar na mão de governos de ocasião como esse, eles vão ser massacrados, eles vão ser mortos por doenças ou tiros, ou enfim, como sempre foi na colonização em pleno século XXI, que a gente achou que não iria assistir mais isso. Mas então vamos encerrando aqui, agradecendo aí a presença do Antenor, que muito nos honrou. Quem sabe não, eu sempre falo, nós poderemos voltar novamente, porque o assunto é rico e pode ter outras conversas. Agradecer aos ouvintes, aos acompanhantes aí da página Manifestos Indigenistas, onde vai ficar ancorado e gravado esse programa, e também no nosso YouTube, canal do YouTube, e que poderão assistir e acompanhar na hora que vocês desejarem, na hora que as pessoas desejarem. E, mais uma vez, eu peço aí, quem não curtiu, curta, quem não compartilhou, compartilhe, porque isso ajuda a promover nosso programa e o nosso tema. Então, obrigado, Antenor, até outra vez, e vamos agora encerrar ouvindo, então, o hino nacional, mais uma vez, na língua caiapó. Então, para os acompanhantes aí da página, vamos ouvir agora. Um grande abraço para vocês, e até a semana que vem, quarta-feira, às 10 da manhã. Sim, pode falar, Antenor.
Não, muito obrigado a todos os ouvintes, a todos os assistentes, e Fernando, muito obrigado pelo convite, e um abraço e felicidade para todos. É o que a gente quer, né? Para nós todos, um grande abraço. Canto FM, arte, cultura e meio ambiente. Isso aí, gente. E assim encerramos mais um programa Rádio Live, pela Rádio Canto FM e pela página Manifesto de Indigenistas. Até quarta-feira, às 10 da manhã, com um novo convidado. Um abraço em todos. E escritor Fernando Schiavini entrevista personagens e especialistas da área do indigenismo no Brasil. Acompanhe e participe através do Facebook Manifestos Indigenistas, um bate-papo sobre o indigenismo no Brasil. Rádio Live, uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda quarta, às 10 horas da manhã.
Rádio Canto FM 87,9. Rádio Canto FM 87,9 Taquaruçu. A nossa programação é a mais variada possível, procurando atender aos diversos gostos e tendências musicais do Tocantins, do Brasil e do mundo. Rádio Canto FM 87,9. A rádio de Taquaruçu. Fique ligado. 11h41. Canto FM.